E aí. Tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá gravando. E aí, pessoal? Olá, tudo bem? Simbora. Mais uma semana de confinamento ruim, porém necessário. Vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo de fotografia de gastronomia. Hoje a gente vai conversar um pouco de uma maneira mais prática sobre questões que envolvem o uso da linguagem para fotografia de gastronomia. A gente vai falar um pouquinho sobre food styling, a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação, a gente vai olhar alguns trabalhos, enfim, vamos tentar trazer isso para um lado mais prático da história. Porém, contudo, todavia, alguns avisos. Primeiro, deem uma olhada lá, por favor, participem do nosso espaço lá, que é o Google Classroom. Cara, vocês vão ficar agoniados mexendo no cabelo. Deixa eu botar o boné que é melhor. Melhor, né? Pois bem. Opa, peraí, calma. Pois bem, por favor, participem do nosso espaço lá do Google Classroom. Ficou o desafio na aula passada. Quem deu uma olhada viu que o desafio era basicamente a gente tentar entender, vocês procurarem, realizarem uma pesquisa para tentar diferenciar gastronomia de culinária de cozinha. Acho que vi que umas 4 ou 5 pessoas lá contribuíram bem, de uma forma bem interessante, é exatamente naquela linha ali, naquele sentido. Se a gente não tiver faltado as aulas de matemática, você vai entender que a relação é bem parecida com essa aqui, ó, daquela de teoria de conjuntos, está contido em. A gente tem primeiro a grande área da gastronomia, que é uma área de saber. Você não tem só processos que envolvem produção de alimentos, mas bebidas, questões que estão relacionadas ao comportamento, a outras instâncias. Inclusive até um curso superior, né, gastronomia. Depois a gente tem a culinária, que pela própria etimologia, pela definição da palavra, é o ato de cozinhar, né, a gente entender como diferentes alimentos reagem a diferentes formas de cocção, como o povo da gastronomia chama. E por fim a gente tem a cozinha, que basicamente é o espaço, né? Que também representa muitas questões culturais ao redor do mundo. Então, valeu aí para quem contribuiu. Então, já deixo o recado novamente, por favor, acesse lá o nosso Google Classroom e contribua. Outra coisa é o seguinte, eu já disse que eu não sou uma mãe, eu sou uma avó. Eu vou dar mais um tempo para vocês realizarem a atividade que já está lá, o desafio no Google Classroom, que é o desafio final do módulo de gastronomia. Eu tinha como previsão a entrega dia 4, ou seja, esse sábado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma série de vídeos agora, acho que 4 ou 5 vídeos curtos, vou deixar mais também alguns links para ser o material dessa semana, que vai ser um material mais prático, então o desafio vai ser basicamente da semana vocês darem conta desse material todo, para que a partir da próxima semana, na terça-feira, eu esteja disponível para vocês ao vivo durante o horário da aula, para receber algumas dúvidas sobre esse trabalho, e nesse sábado outro, ou seja, dia 11, vocês entregariam o resultado. Eu vou colocar isso tudo lá no nosso Google Classroom, mas o formato de entrega ele é bem simples. Eu vou querer duas coisas de vocês. Eu vou querer que vocês façam um upload das imagens, que nós vamos ter um desafio lá para cumprir em relação a um trabalho para fotografia de gastronomia. E eu queria que vocês mandassem um vídeo ou um áudio rapidinho, de até 1 minuto, falando um pouquinho como é que foi a concepção do trabalho, que é quais foram como é que vocês montaram, digamos assim, o briefing de vocês, como é que vocês montaram a organização das ideias de vocês para construir esse material, beleza? Mas eu vou colocar isso tudo lá no Google Classroom. Agora eu vou dar uma desligada nessa minha cara bonita aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa parte mais prática de fotografia de gastronomia, beleza? Simbora! Pois bem, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a parte de planejamento. A gente vai falar um pouco desde a concepção e quais são as preocupações que a gente tem que ter na hora de conversar com o nosso cliente ou com a nossa cliente,
até questões que envolvem uma prática, um trabalho muito característico da fotografia de comida, da fotografia de gastronomia, que é o food styling. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho de questões que envolvem estritamente o uso da linguagem da fotografia de gastronomia. Falar um pouquinho sobre composição, falar um pouquinho sobre iluminação e outras questões que são importantes a gente estar atento quando está produzindo conteúdo para essa linguagem, beleza? Começar já aqui para vocês ficarem com fome com aqueles videozinhos maravilhosos. O David Moore, bem atuante dentro do campo da gastronomia, vale a pena também procurar ele aí nas redes sociais para seguir o caba. Seguinte, primeira coisa quando a gente fala de fotografia de gastronomia, a gente entender que existe uma relação de planejamento muito importante, como em qualquer outro trabalho que a gente queira executar de uma forma bacana, quando a gente está trabalhando dentro do campo, do universo da fotografia. Primeira coisa que você precisa entender é que para você planejar bem o que você quer executar, um briefing ele é essencial. Ou seja, tudo começa com uma boa conversa com a sua cliente. Procure sempre deixar aquelas nossas perguntas maravilhosas que a gente viu lá em fotografia de publicidade, quando estava conversando sobre briefing, muito bem definidas. Ou seja, por quê, o que, quando, onde, como. Todas aquelas perguntas que vão envolver diretamente a sua relação, não só com o cliente, mas com o produto que você quer fotografar. Entendendo que existe um objetivo maior, que vai ser passado pela pessoa que te contrata e que no final das contas as imagens que você produzir vão ter que estar conectadas de uma maneira muito direta com esse objetivo. E a gente vai perceber aqui, durante a aula de hoje, que esse objetivo não é necessariamente só fazer com que as pessoas comprem um produto. Você pode estar querendo vender um conceito, você pode estar querendo vender um tema, você pode estar querendo vender o conjunto da obra, ou seja, o alimento mais um ambiente. Você pode estar querendo atingir diversos objetivos que no final das contas tem que estar muito bem alinhados, né, os objetivos, com o teu contratante. Então, sempre tudo vai começar com uma boa conversa com a pessoa que está lá do outro lado do balcão. Então, evitar esses textos genéricos que o cliente te envia, ou que ele, sei lá, numa conversa ele pode soltar para você. Ah, eu quero umas fotos para o meu cardápio. Sim, umas fotos são quantas fotos? E que fotos são essas? Eu quero umas 5 ou 10 fotos de uns 2 ou 3 pratos. Isso aí, basicamente, pode significar você pagar para trabalhar, né? 5 fotos te garantiriam um orçamento e 10 fotos te garantiriam outro orçamento. Inclusive, 2 ou 3 pratos também. Tudo isso tem a ver com tempo, tem a ver com... Possivelmente você vai precisar bloquear a tua agenda para aquele dia, para aquele horário. Você não vai poder fazer outros trabalhos, enfim. Ah, o restaurante é movimentado, mas dá para arrumar um lugar para você. Não, deixe sempre muito claro. Onde é que eu vou fotografar? Quem vai estar comigo? Uma dica que eu sempre dou é, quando você estiver fazendo as fotos, tente sempre deixar uma pessoa com um nível hierárquico interessante na empresa que você está, para a empresa a qual você está trabalhando, perto de você. Não para ser seu diretor de fotografia, mas para ajudar você, no final das contas, as coisas estarem alinhadas de uma maneira mais tranquila. Porque imagina, você faz o trabalho todinho lá sozinho, você e o chefe, você e alguém que está cuidando da cozinha, você manda para o cliente, e aí o cliente que te contratou vai dizer, não era isso que eu queria não. Porra, possivelmente se a pessoa estivesse ali do lado e percebesse
que as coisas não estavam tão em consonância, você já poderia mudar um pouco o seu enfoque. Para ajudar a gente a trabalhar esse planejamento de uma maneira muito direta, ou seja, no momento lá que a gente está produzindo as nossas fotos, existe uma coisa chamada food styling, que é uma atividade que em alguns lugares ela é executada por um profissional específico, por um food stylist, ou seja, um cara que vai cuidar só da organização visual ali dos elementos do prato e do ambiente, mas que muitas vezes você que tem que aprender a fazer isso sozinho. Por quê? Porque na maioria das vezes o mercado não está disposto a pagar por mais esse profissional no cast. Então, próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse profissional food styling, como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira muito prática nos nossos trabalhos, beleza?